Foi. Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença da professora Carolina, o professor Fernando e a professora Marcele por ter aceitado o convite aí para participar da nossa banca de avaliação do nosso TCC. E não poderia deixar de agradecer também a professora Natália, que nos acompanhou aí durante toda essa trajetória na orientação desse trabalho. O nosso tema é análise microbiológica e físico-química de água potável em parques urbanos do município de São Paulo. Nosso grupo é composto por Maria Edna, Peterson Augusto e Vitória Camilo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a importância dos parques públicos na vida das pessoas. Então, a relação do homem com a natureza, ela começou desde o início dos primeiros habitantes aí da Terra, que foram os Homo sapiens, quando os limites eram respeitados, que eram extraídos da natureza somente aquilo que era necessário aí para a sobrevivência. E com o passar do tempo e a evolução intelectual do homem, foi ocorrendo aí as várias descobertas até a industrialização. E com isso, o homem foi modificando a natureza aí para dar espaço à evolução. Então, esse homem ele começou a migrar do campo aí para a cidade, e hoje esses centros urbanos eles estão cada vez mais estressantes por conta do barulho que são constantes no nosso dia a dia, o trânsito, a poluição, e tudo à nossa volta é tudo à base de concreto. Surgindo aí a necessidade de restabelecer esse contato aí do homem com a natureza para fugir um pouco de tudo isso. E foi comprovado cientificamente que esse contato do homem com a natureza, ele alivia tanto o estresse quanto melhora a qualidade de vida das pessoas. E aí, com isso, surge aí o interesse pelas áreas verdes que existem nas cidades, os parques urbanos, para fazer um tipo de atividade física, para atividades de lazer do dia a dia, ou algumas atividades de culturas que alguns parques oferecem, e também várias outras atividades. E para atender toda essa demanda e para atender as necessidades desse público, esses parques eles precisaram se adequar e precisa também atender alguns critérios que são necessários para agregar valor para essas pessoas. E um desses critérios são a disponibilidade de bebedouros com água potável aí para estes usuários. Pode passar para o próximo slide, Vi. Então, qual que é a importância da água na vida das pessoas e para o planeta? Então, embora todo o nosso planeta ele ser praticamente 70% coberto por água, apenas 3% dessa água é uma água doce considerada para consumo. E mesmo assim, ainda tem algumas ressalvas. Então, a biologia ela fala que não existiria vida na Terra se não houvesse água. Primeiro porque o nosso corpo ele é composto por 75% de água, então ele exige aí uma renovação hídrica constante aí para a manutenção das funções orgânicas. E tem vários outros estudos também que falam que uma pessoa ela pode ficar até um mês sem consumir alimentos sólidos e ela conseguir sobreviver. Porém, no caso da água, isso reduz para, no máximo, de 2 a 3 dias uma pessoa consegue viver sem água. Pode passar, Vi. Então, essa água, ela é extremamente importante, ela tem uma qualidade para oferecer para esse público. Então, ela se tornou uma questão de saúde pública no século XIX, aí devido à correlação da contaminação da água devido à ingestão de contaminantes. E, então, para evitar contaminação, a água de abastecimento público ela é tratada em constantes períodos aí para eliminação de resíduos orgânicos, sais dissolvidos, os metais pesados e particulados. Então, o Brasil, ele criou algumas legislações que certificam a qualidade da água, como, por exemplo, a Lei 357 de 2005, que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente,
Tem a Lei 11.445, que é sobre o tratamento e diretriz de saneamento básico, e tem também a portaria 888, que teve uma atualização recente em 2021, que determina os padrões de qualidade da água. Próximo slide, Vi. Então, qual que é a importância das análises físico-químicas e microbiológicas da água? Então, como tem várias doenças aí que são vinculadas através da água, causada principalmente por patogênicos de origem entéricas, são necessários testes nessas águas que são oferecidas ao público de diversas vezes ao ano, dependendo do tipo de estabelecimento, mas geralmente são a cada 3 a 6 meses, dependendo do tipo de estabelecimento. Então, com isso, surgiu aí uma hipótese para nosso trabalho. Será que o manejo dos bebedouros dos parques, eles estão sendo feitos de forma correta, de forma adequada, uma vez que a falta de higienização pode acarretar em problemas de saúde pública, principalmente naqueles bebedouros que são mais próximos aos banheiros, onde o risco de contaminação é bem maior, uma vez que depende também da parte de higienização das pessoas, de ter aquele cuidado de utilizar o banheiro e fazer a higienização da mão logo em seguida. E para quem conhece alguns parques aqui em São Paulo, por exemplo, da Água Branca, ele tem alguns outros fatores que também podem interferir na qualidade da água. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Vitória, que vai dar andamento na apresentação. Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre os nossos objetivos. O nosso objetivo geral era avaliar os padrões físico-químicos e microbiológicos da potabilidade da água de bebedouros dos parques Água Branca e Vila Lobos. Os nossos objetivos específicos eram analisar, a partir dos resultados obtidos, a variação da potabilidade entre os parques, confrontar os dados obtidos com a legislação vigente e comparar os resultados obtidos entre os bebedouros. Os materiais e métodos. Bom, a nossa pesquisa ela teve caráter qualitativo, onde, através das análises dos dados, a gente buscou entender se houve contaminação da água a partir do momento que ela saiu da estação de tratamento até o consumidor final, que seriam os visitantes dos parques. A área de estudo. A gente escolheu 2 parques na cidade de São Paulo, que é a capital do estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela tem 152 mil quilômetros quadrados, é uma população de 12 milhões de habitantes. Ela é considerada a cidade mais populosa do Brasil. Ela também tem o maior PIB brasileiro e é considerado um dos maiores centros econômicos, financeiros e mercantil da América do Sul. Então, a gente selecionou 2 parques, né, o Água Branca e o Vila Lobos. Ambos são na região oeste da cidade de São Paulo. O Parque Vila Lobos. O Parque Vila Lobos, ele ocupa uma área de 732 mil metros quadrados. Ele se localiza à margem do Rio Pinheiro, e ele tem atrações como ciclovia, quadras de futebol, ele tem um teatro aberto para 750 pessoas, ele tem pista de skate, pista de patinação, tem parquinhos para as crianças, tem resquícios, né, de Mata Atlântica, e, além disso, várias outras coisas. Estima-se que 5 mil pessoas passem por lá diariamente durante a semana e 20 mil pessoas durante o fim de semana. O parque ele conta com 30 bebedouros de 3 tipos diferentes, né? E a higienização do parque, em geral, né, é feita por uma empresa terceirizada. Lembrando que a água que abastece o parque é da Sabesp. O Parque da Água Branca. O Parque da Água Branca ele possui uma área de 137 mil metros quadrados, com acesso principal pela Avenida Professor Francisco Matarazzo. Ele possui atrações como brinquedoteca, parquinho para as crianças, aparelho de ginásticas para idosos ou para a população geral. Ele também conta com
um espaço de hípica, onde as pessoas podem fazer atividades com cavalos. Estima-se que 6 mil pessoas passem por lá durante a semana, cada dia da semana, e 28 mil durante o fim de semana. O Parque Água Branca, ele conta com 19 bebedouros de 4 tipos diferentes. Ele também é abastecido pela Sabesp. E a higienização do parque é feita por uma empresa terceirizada. A nossa coleta, como que funcionou? A gente pré-selecionou 2 bebedouros em cada parque. Um bebedouro próximo ao banheiro e um bebedouro numa área mais central do parque. A coleta ela foi feita em 2 dias diferentes. Um foi no mês de julho, onde a gente fez a asepsia dos bebedouros. Então, o que aconteceu? A gente higienizou com álcool 70 o bebedouro e deixou a água escoar durante 1 minuto, que foi a recomendação do laboratório. Já em agosto, a gente não fez a asepsia do bebedouro, a gente já coletou a amostra direto, sem fazer nenhum tipo de asepsia. A gente utilizou 2 tipos de recipiente para coletar cada amostra. O primeiro foi essa bolsinha que está aí na tela. Ela tem 100 ml, e o segundo foi a garrafinha, que tem 250 ml. Por que a gente escolheu? A gente foi orientado, na verdade, a fazer esses 2 tipos de coleta. Porque caso se desse algum problema na amostra da bolsinha, eles teriam como refutar com a amostra da garrafinha, né? Para ver se realmente o resultado estava correto. Depois que a gente fez as análises, a gente colocou dentro de uma bolsa térmica e levou para o laboratório. A identificação. A gente escolheu colocar o Parque Água Branca como A e o Parque Vila Lobos como B. As amostras do meio do parque, a gente nomeou como 1 e a perto do banheiro como 2. As amostras com asepsia, a gente nomeou com C e sem asepsia com S. E aí ficou dessa forma identificado as nossas amostras. Os métodos que a gente utilizou nas nossas análises. Para as análises físico-químicas, para o parâmetro pH, a gente usou o método eletrométrico, para a cor, o espectro fotométrico, para a turbidez, o nefilométrico, e para a cloro residual livre, o titolométrico. Lembrando que para cada um desses parâmetros foi utilizado o aparelho correto, como para o pH, o pHmetro, cor e turbidez, o turbidímetro, e o cloro residual é feito por titulação, né? Que daí eles usam o Erlenmeyer, a bureta, que é para identificar a concentração de cloro na amostra. E aí as análises microbiológicas dos parâmetros coliformes totais e coliformes fecais, que é a Escherichia coli, foi feito um método enzimático, que daí ele identifica a ausência e presença. Aí a gente colocou algumas imagens dos locais que a gente fez a coleta em cada parque. Esse aí é o Parque da Água Branca, é a amostra 1, que é a do meio do parque. Na primeira imagem, a gente consegue ver o bebedouro, né? É um parque que tem bastante aves, tem galinha, tem pato. Então, isso é um possível vetor de contaminação da água, né? Também tem ali do lado barraquinha de comida, é um parque que tem coisas de comida, né? Trailer, enfim. Ali embaixo, de frente com o bebedouro, a gente tem um espaço para praticar hípicas, então a gente sabe que lá também tem cavalos, outra possível fonte de contaminação, e ali no cantinho a gente fazendo a coleta mais de perto. O Parque da Água Branca, com a amostra 2, A2. Na primeira imagem a gente tem a foto do banheiro, que fica bem de frente com o bebedouro. Na segunda imagem, ali a gente tem fazendo o escoamento, né, de 1 minuto para coletar a amostra, no caso com asepsia. E do lado direito do parque também tinha uma barraquinha de pipoca, tinha lixos também, próximo ao banheiro, próximo ao bebedor. O Parque Vila Lobos, da amostra B1,
que é a do meio do parque, né? Ali na primeira imagem, a gente vê a imagem do bebedouro, né? Atrás dele era um gramado, que o pessoal faz piquenique, fica ali sentado. Do lado direito tinha uma cabine de segurança e onde escoa a água. Na última foto, de frente com o bebedouro, tem uma pista de patinação. Então, fica bastante gente nesse local também. A amostra B2, né, do Parque Vila Lobos, que é a próxima ao banheiro. Ali na primeira imagem, a gente vê que o banheiro fica atrás do bebedouro. Do lado direito, tem um lugar para fazer atividade com o cachorro, que também é uma possível fonte de contaminação. E ali a última foto do bebedouro em si. Agora eu vou passar a minha palavra para o Peterson. A partir dos resultados e análise quali-quantitativo, é possível inferir que os parques Água Branca e Vila Lobos estão realizando o manejo adequado dos bebedouros, como será mostrado nos quadros a seguir. O primeiro parâmetro é o pH da água, né? Para consumo humano, deve ser mantido na faixa de 6 a 9,5 unidades de pH, conforme portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011, pelo Ministério da Saúde. Então, em ambos os parques, ele está variando de 5,8 a 7,65. Então, está dentro dos parâmetros, né? O outro item é a cor aparente do ensaio, né, físico-químico. Está entre os parâmetros também na faixa limite de quantificação, menor que 6. Também está dentro do parâmetro aceitável. O item seguinte é a turbidez, né? Ela está relacionada a partículas suspensas na água e também está dentro dos parâmetros do limite de quantificação, inferior aí a 4, e também em ambos os parques. O último item é o cloro, né? É um agente bactericida e ele deve estar de acordo também com o Ministério da Saúde, sua concentração, que deve variar entre 0,2 miligramas a 5 miligramas por litro de cloro residual. Também, em ambos os parques, eles estão dentro dos parâmetros, variando de 0,12 a 0,93 miligramas por litro de cloro residual. Também ficando dentro dos parâmetros aí. Próximo, por favor. O coliformes totais, né, ele é um indicador de eficiência de tratamento do sistema, né, que abastece todo o parque aí, e também a população. E o outro elemento ensaio bacteriológico é o Escherichia coli, também é um indicador de contaminação fecal. Em ambos os parques também, nas amostras foram demonstrados que eles estão ausentes, tanto no Parque de Água Branca e também no Parque Vila Lobos. Conclusão. Com a coleta dos nossos dados, foi possível avaliar a potabilidade da água, tanto do Parque Vila Lobos quanto do Parque da Água Branca, e com base nos valores, né, dos resultados, comparado com a portaria do Ministério da Saúde número 888, de 24 de maio de 2021, foi possível concluir que as amostras estão de acordo com a conformidade, de acordo com a lei vigente, e independente do bebedouro estar próximo ou distante do banheiro, não verificou nenhuma variação entre as amostras, nem entre os bebedouros, nem entre os parques. Isso nos indica que os parques estão fazendo o manejo correto, a limpeza correta dos bebedouros. E aí, para finalizar, a gente sugeriu uma pesquisa de levantamento das medidas que os parques adotaram em relação ao Covid, das medidas de limpeza e de sanitização. A OMS recomendou, né, várias medidas, como lavar a mão, higienizar com álcool em gel,
Então, a gente sugeriu que fizesse um levantamento tanto para as medidas que o parque adotou, quanto da população que frequenta o parque. E também a gente sugeriu que fizesse essa análise, principalmente dos padrões dos parâmetros físico-químicos em outras épocas do ano, em estação diferente, porque conforme a seca ou a época de chuva, esses parâmetros podem variar. Então, agradecemos a atenção de todos. Uma boa noite.